Hoje o que a gente vai abordar é uma jurisprudência recente relativa ao ITCMD. E como ela traz uma interpretação um tanto quanto polêmica, é bem provável que ela venha a ser cobrada nas próximas provas e concursos. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na tese que foi fixada pelo STF, que diz assim: é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sem a intervenção de lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. E essa tese foi fixada em repercussão geral, então ela tem uma relevância grande, já que existe uma série de processos já tramitando na Justiça a respeito dessa matéria que a gente vai começar a tratar agora. Então vamos dar uma olhadinha no que diz de fato o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que a nossa tese que foi fixada pelo STF, de fato, ela trata. Então, esse artigo ele dispõe que compete aos estados e Distrito Federal instituir imposto sobre. E aqui no inciso 1 ele vai falar que é o ITCMD, que todo mundo aí que estuda o direito tributário sabe que é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Até aí, nenhuma novidade. O imposto previsto no inciso 1, o nosso ITCMD, ele vai ter a sua competência para instituição regulada por lei complementar em duas situações. Caso o doador ele tenha domicílio ou residência no exterior, então essa é uma das situações em que o texto constitucional prevê a necessidade de uma lei complementar estabelecendo ali as normas gerais a respeito dessas situações para que o ITCMD possa ser instituído. A gente vai abordar isso com mais profundidade adiante. Ou quando o de cujus, a pessoa que faleceu, ela possuía bens, era residente ou domiciliado. Ou ainda, caso ele tenha o seu inventário processado no exterior. Então veja, a gente está diante de duas situações em que o texto constitucional exige que haja uma lei complementar prévia regulando a matéria, as bases ali do tributo, para que o imposto sobre transmissões causa-mortes ele possa ser instituído, que é quando o doador tenha domicílio ou residência no exterior, essa é a situação 1. E a situação 2 é se o de cujus, o falecido, ele tinha bens, era residente ou domiciliado, ou ainda quando o inventário ele foi processado no exterior. Então vamos agora aprofundar um pouco o estudo do ITCMD, ver em quais modalidades ele pode ou não ser instituído, para depois a gente entrar no objeto de fato da tese fixada, que são aquelas situações que a gente viu quando o doador está no exterior, os bens do de cujus ou ainda o inventário foi processado no exterior. Mas antes vamos entender um pouquinho as bases sobre as quais incide o ITCMD. Vamos dar uma olhadinha. Então são duas basicamente as transferências que submetem à incidência do ITCMD. A primeira delas é a doação. Então imagina que você tem um carro e que você quer doar o seu carro a um terceiro. Em tese, eu sei que isso na prática pouco acontece, mas você vai ficar submetido à incidência do ITCMD. Ou em decorrência do falecimento do titular dos bens, que são as sucessões causa-mortes. Então perceba aqui que nós temos um elemento que é comum nessas duas espécies de transmissões, objeto do ITCMD, que é a não onerosidade. E aqui o ITCMD ele se difere frontalmente do ITBI, que ele é de incidência municipal, tanto na sua base de incidência, que ela vai abarcar ali tanto os bens móveis quanto imóveis, mas principalmente no aspecto da não onerosidade, já que no ITBI, que onera as transmissões de bens imóveis, lá as transmissões precisam ser onerosas. Já nas transmissões que se sujeitam ao ITCMD, diferentemente, o aspecto que é comum tanto à doação quanto à sucessão caso da morte é o elemento não onerosidade. Então fique atento nisso. Então agora entrando de fato na tese que foi fixada pelo STF, basicamente nós vamos ter duas hipóteses em que a instituição do ITCMD ela vai requerer a edição de lei complementar nacional prévia. Então vamos dar uma olhadinha. A primeira situação é quando o doador ele tiver domicílio ou residência no exterior.
A segunda situação que vai requerer também a lei complementar para que o imposto possa ser instituído é quando de cujos falecido ele possuía bens, era residente ou domiciliado ou ainda teve seu inventário processado no exterior. Então imagine, a pessoa ela falece e o inventário dela é processado lá no exterior. Aí surge a dúvida, qual estado ele vai ser competente para instituir o ITCMD se porventura os bens ali que foram deixados a título de herança para uma pessoa, eles estão no exterior, só que o herdeiro ele reside no Brasil. Qual estado é competente para instituir o ITCMD? E a gente vai ver que foi exatamente este o objeto dessa tese fixada pelo STF. Então aqui o caso que deu origem à tese fixada diz respeito a uma doação testamentária de doador italiano, então ele era domiciliado na Itália, em favor de uma brasileira, consistente em um imóvel localizado na cidade de Treviso, lá na Itália, e também certa quantia em euros. Se a gente nos lembrarmos, o dispositivo diz que se os bens estiverem localizados no exterior, aí uma lei complementar vai precisar regular a matéria para definir melhor a competência do Estado que vai poder cobrar o imposto. Bem, diante disso, o Estado, que no caso é o Estado de São Paulo, ele alegou o exercício da competência legislativa plena para instituir o tributo, já que a sua lei ela previa que, sendo corpóreo bem transmitido, quando se encontrar no exterior e o herdeiro legatário ou donatário tiver domicílio nesse estado. Então perceba que é exatamente a situação que foi posta. Um apartamento localizado na Itália foi deixado a título de doação testamentária para uma pessoa residente em São Paulo, e a lei paulista ela diz que nessa circunstância o ITCMD caberia a São Paulo. E a alegação de São Paulo foi que ela estava exercendo sua competência legislativa plena para dispor sobre o tributo, já que não existe essa lei complementar prevista na Constituição Federal para dispor sobre o ITCMD. Vamos dar uma olhadinha então no que diz o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, que caberia à União, os estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E foi com base nesse dispositivo, inclusive, que São Paulo editou a sua lei local, dispondo em quais situações o imposto caberia ao Estado de São Paulo. Então a questão que se pôs era se, face a essa inexistência de lei complementar nacional dispondo sobre o tema, os estados eles teriam competência para legislar de forma plena, cada estado dispondo conforme eles entendessem a respeito da instituição do ITBI naquelas situações previstas lá no artigo 155 que demandam a edição de lei complementar para que o imposto possa ser cobrado. E aí a conclusão do STF foi que a lei complementar prevista no dispositivo debatido diverge da previsão comum de normas gerais de caráter tributário, que possibilita o exercício por parte dos estados da competência previstas no 24, parágrafo 3º. Então, basicamente, o que esse dispositivo nos diz é que não são todas as normas gerais que, quando inexistentes, vão possibilitar os estados exercerem a sua competência legislativa plena para dispor sobre matéria tributária. E mais, na jurisprudência da Corte, a competência dos Estados e do Distrito Federal a que alude o 24, parágrafo 3º da Constituição, somente os autoriza a legislar de maneira plena sobre direito tributário para atender às suas peculiaridades. Nesse sentido, essa competência não se estende ao tratamento de matéria tributária que inevitavelmente se imiscua em outras unidades federadas ou envolva a conflito federativo. Bem, de certa forma aqui o STF disse algo até razoável, né? Se a matéria que requer uma norma geral para disciplinar a competência, ela envolver um certo conflito de competência, é razoável
que exista de fato uma lei complementar de caráter nacional para evitar que os estados eles briguem entre si tentando atrair a competência pela instituição do imposto e cada um deles o faça de forma diferente, gerando muitas vezes até a bitributação. Então, dessa maneira, o STF está dizendo que, nesse caso aqui do ITCMD, não podem os estados exercer sua competência legislativa plena e dispor a respeito desse tipo de matéria. Eles vão precisar aguardar a edição de uma lei complementar nacional tratando sobre o tema para que eles possam instituir o ITCMD no âmbito dos seus territórios, naqueles casos que envolvam ou o doador ele estiver no exterior, ou o inventário ele for processado no exterior, ou os bens ainda estiverem no exterior. E ainda, segundo o STF, devido ao elemento da extraterritorialidade, o legislador constituinte determinou ao Congresso que procedesse a um maior debate político sobre os critérios de fixação de normas gerais, com o intuito de evitar conflitos de competência geradores de bitributação entre os estados da federação e entre os países com os quais o Brasil possui acordos comerciais, mantendo uniforme o sistema de tributos. Na minha opinião, o STF não foi tão bem ao disciplinar essa matéria, já que a gente deve se lembrar também que o IPVA ele não possui uma lei complementar que evite que haja conflitos de competência entre os estados e ainda assim ele é instituído e cobrado por todos os estados da federação. Vale ressaltar também, por fim, que houve uma modulação dos efeitos da decisão, então essa decisão ela só vai ser aplicável aos fatos geradores futuros e a contar da publicação do acórdão. Com relação ao passado, somente será aplicável às ações judiciais pendentes de conclusão, nas quais se discutam 1. A qual estado contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação, e 2. A validade da cobrança desse imposto não tendo sido pago anteriormente, se já pagou, bal. Então, meus amigos, era isso que eu queria tratar com vocês hoje. Um forte abraço e bons estudos.